E aí, quais são os livramentos que Deus se manifestou hoje na sua vida, na sua família, nas suas finanças? Ainda não viu nenhum? Sabe, esse é algo que acontece, um grande X. Muitas vezes Deus tem nos livrado de muitas coisas e a gente não percebe. E porque a gente não percebe, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. É por isso que eu quero te encorajar hoje, a parar um tempinho no seu dia e agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito nessa história. Você é grato por aquilo que Ele tem feito? Você é grato pelo cuidado dEle? Eu tenho certeza que sim. Então para um minutinho do seu dia hoje, feche os olhos e fala: Pai, obrigado porque o Senhor até aqui tem cuidado de mim. E eu tenho certeza que coisas grandiosas, querido, vai acontecer na sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu sou Leandro Machado e é um privilégio ler a Bíblia com você, conversar um pouquinho, deixar o Espírito Santo de Deus ministrar ao nosso coração. Então pega a sua Bíblia aí, né? Aumenta o som se você vai ouvir, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para que você seja notificado todas as vezes que o vídeo novo entrar. Nós vamos começar aqui de Marcos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 20. Bora lá então. E ele diz: quando Jesus voltou para a casa onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez, e logo veio tanta gente que não podiam achar tempo e lugar para comer. Quando os familiares deles souberam o que estava acontecendo, vieram e tentaram levar consigo para casa. Ele está fora de si, diziam eles. Mas os mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, diziam: o problema dele é que está dominado por Beelzebu, o príncipe dos demônios, e é por meio dele que ele expulsa os demônios. Jesus, porém, chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? O reino dividido contra si mesmo vai cair. Uma casa que estiver dividida contra si mesmo será destruída, e se Satanás está lutando contra si, como pode ele realizar qualquer tipo de coisa? Ele não subsistiria. Ninguém pode entrar em casa, de um homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Somente então sua casa poderá ser saqueada e roubada. Eu afirmo a vocês que é verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Isso, ou melhor dizendo, isso é um pecado eterno. Eu lhes digo isso porque estavam afirmando, ele está certamente com o espírito imundo. Então sua mãe e seus irmãos chegaram à casa onde ele estava ensinando, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muitas pessoas estavam sentadas ao redor e lhe disseram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem ver você. Então ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Depois olhou para aqueles que estavam assentados na volta e disse: esses são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é o meu irmão e é a minha mãe. Vale lembrar, gente, que Jesus estava ensinando, sobre essa vida, essa família cristã. Contudo, nós sabemos que ele também tinha uma família, que vai ser os próximos filhos, vão ser os próximos filhos de Maria, porque Maria teve, outros filhos além de Jesus, tá bom? Então Jesus foi o primeiro, ela era virgem, mas depois ela casa com José, ela é desposada, e acontece tudo que você sabe que já acontece aí de forma natural. Bora lá então ver um pouquinho mais aqui sobre a história de Davi. Vamos ver aqui como as coisas vão acontecer. A gente viu que Mical foi reprovada, por ter acusado Davi, no capítulo de número 6. Hoje nós vamos avançar capítulo de número 7 de 2 Samuel. Vamos ler 7 e 8, tá bom? E ele diz: Davi habitava em sua própria casa e o Senhor finalmente concedeu descanso. Israel não tinha mais guerra com as nações vizinhas. Então Davi disse ao profeta Natã: veja, eu moro num lindo palácio construído de cedro, enquanto a arca de Deus está numa simples tenda do lado de fora. Faça o que você tem em mente, respondeu Natã, pois o Senhor está com você. Naquela mesma noite, porém, o Senhor apareceu a Natã dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: será você que vai construir a arca para eu morar, a casa para eu morar? Pois eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Minha casa tem sido sempre a tenda ou um tabernáculo. Nunca deixei ou que reclamei que os líderes de Israel, pastores do meu povo, nunca pedi que você construísse um templo de cedro. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu escolhi você para ser guia do povo de Israel, quando você ainda era um simples pastor de ovelha. Tenho estado com você por onde você tem andado e tenho destruído os seus inimigos. Beber uma aguinha aqui, ó. Ele continua: e o seu nome andará de boca em boca de tal forma que será contado entre os homens mais famosos da terra. Não é à toa que a gente está conversando ainda sobre ele, Verso 10: eu escolhi uma terra para Israel, meu povo, terra de onde nunca precisarão se mudar. Estarão seguros em suas próprias terras, jamais serão perturbados por nações vizinhas, como acontecia no início, tem ocorrido desde o tempo em que os juízes governavam Israel, o meu povo. Não haverá mais guerras entre esse reino, e os seus filhos governarão sobre todas as gerações que há de vir. E o Senhor declarará que vai construir uma casa para eles, uma grande dinastia de rei. Quando você morrer e descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para
ocupar o trono, e farei do reino dele uma fortaleza. O seu filho é que vai construir uma casa em meu nome, e o seu reino permanecerá para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o castigarei com o castigo dos homens, com açoites de filhos dos homens, mas jamais retirarei dele o meu amor. Como aconteceu com Saul, para que você pudesse ser rei. Porém, na sua casa, o seu reino são firmados sempre diante de mim no seu trono, seja estabelecido para sempre. Assim, Natã procurou Davi e contou tudo que o Senhor havia revelado. Então Davi entrou no tabernáculo, sentou-se perante o Senhor e orou: Ó Senhor Deus, porque derramou suas bênçãos justamente sobre este seu servo de família tão insignificante? E agora, como se isso não bastasse, ó Senhor Deus, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está de longe da minha compreensão humana. Ó Senhor Deus, pois o Senhor conhece o seu servo e sabe como sou e sabe o que tenho para falar. Tudo isso, Senhor, faz porque assim como prometeu, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua verdade. Quão grande é o Senhor Deus! Não há, melhor dizendo, ninguém como o Senhor Deus, né? Tem a música da Nive, né? E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Música top essa, né? Música muito boa mesmo. Bora, 23. Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo de Israel? A única nação que o Senhor, a Deus, resgatou dela por ser o seu povo e assim fazer o seu nome conhecido. O Senhor realizou, né, grandes coisas e grandes milagres, livrando o povo deles e do Egito. Livrou-se então ali para que o seu nome fosse glorificado. Então o Senhor recolheu Israel para o seu povo exclusivo e o tornou, né, o seu Deus, o seu próprio Deus. Agora Deus, né, o Senhor Deus confirme para sempre a promessa que fez em relação ao seu servo e à sua descendência, para que o nome seja engrandecido por todos e sigam o Senhor dos exércitos. Quando o Deus de Israel e a descendência de Deus se mantiver diante dele, o Senhor dos exércitos de Israel, o Senhor mesmo revelou o seu serviço quando disse: estabelecerei uma dinastia como você. Essa revelação de sua parte que me levou a fazer essa oração. Agora, ó Senhor Deus, o Senhor é o próprio Deus. As suas palavras são verdadeiras e a sua promessa é boa para mim. Verso 29, ele diz: agora por sua bondade serão cumpridas todas as suas palavras. Agora o meu servo, né, o seu servo, pegue ele e abençoe sua família para que continue para sempre diante da presença, pois o Senhor prometeu isso a ele. Bora lá então aqui ao 2 Samuel, capítulo de número 8, ele vai dizer: depois disso Davi derrotou os filisteus e conquistou aquela região e acabou com o poder deles. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras. Usando uma corda para isso, fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada casa para serem mortos. Os homens restantes ficaram como servos de Davi e pagaram impostos. Davi distribuiu todas as forças ao rei Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, uma batalha na região do rio Eufrates, onde Hadadezer, meu Deus, que nome, né? Hadadezer tentava restabelecer seu domínio. Davi prendeu 1.700 homens de cavalaria, 20.000 homens da infantaria, mandou aleijar todos os cavalos do carro de guerra, mas aqueles que guardou para si, ou seja, cavalos suficientes para 100 carros. Davi destruiu as 22.000, né, pessoas sírias que vieram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, rei de Zobá. Davi colocou guarda do seu exército em Damasco, e assim os sírios, os sírios de Damasco se tornaram servos e pagavam tributo a ele anualmente. Então o servo ia concedendo fiéis, né? Enrosquei aqui. Então o Senhor ia concedendo vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, esse nome está deixando eu louco, foram levados para Davi em Jerusalém. Também levou grande quantidade de bronze, levou também até um lugar de Betai de Beretai, que pertenciam a Hadadezer. Quando o Toi, filho de Ramate, meu Deus, cara, a galera é muito criativa de nome, velho, pelo amor de Deus, ficou sabendo das histórias de Davi contra o exército de Hadadezer, mandou seu filho João saudar a Davi, parabenizá-lo pelo rei de Ramate. E Hadadezer eram então inimigos. Davi então mandou por meio de João presentes de ouro, prata e bronze. O rei Davi dedicou-se a esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, como o ouro e a prata que ele havia tornado das nações.
tudo se reconstituiria. E Davi de Maobe, não é, dos Amonitas, dos filisteus, de Amaleque, de Israel, filho de, não sei aí, Zobá, é isso aí que ele está dizendo, de Zobá. E assim Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou da batalha e matou 18.000 homens edonitas no Vale do Sal. Em Edom também colocou guarda do seu exército, né, obrigando toda a nação de Edom a pagar imposto de Israel. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que ele ia. Davi foi um homem justo, tratando-se com dignidade todo o seu povo leal. Peraí que agora fugiu. Opa. Isso. Aí ele vai dizer... Verso 15. Davi foi um rei justo, tratando igualmente todo o povo de Israel. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de Israel do seu exército. Josafá, filho de Aliúde, para quem registrava os acontecimentos históricos. Zadok, filho de Atitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o secretário particular do rei. Banaia de Joiada era o comandante da guarda do rei, que comandava os querelitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram seus ministros. Gente, misericórdia, é só nome muito louco mesmo, é só nome muito louco. Isso aí, agora bora lá finalizar Daniel capítulo de número 4. Ele vai dizer assim para a gente, ó, Daniel 4:1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas, para quem vive o mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho satisfação de falar de vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou a meu favor. Como grandes são os seus sinais, como poderosas são suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura para sempre, de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões passaram pela minha mente e deixaram aterrorizados. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos até a presença do meu rei, este aqui interpretado. Quando os magos, os encantadores, astrólogos, adivinhadores passaram a ouvir, né, sobre isso, não lhe puseram então a interpretá-lo. Porém, veio Daniel à minha presença, escolheu, né, e contou o sonho. Ele é o chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito do Santo Deus está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que é Espírito do Santo de Deus que está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho e interprete. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei diante do que estava na árvore muito alta no meio da cidade. A árvore cresceu tanto que a copa encostou no chão e era visível até os confins da terra. Tinha mais belas flores e mais belos frutos do que você tá. Oxa, peraí que o negócio foi sumiu. Bora lá, verso 13. Nas visões que tive deitado na cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela e um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas, espalhem seus frutos. Fujam dos animais debaixo dela e as aves dos seus galhos. Me deixem o toco e as raízes, presos com um ferro de bronze. Fiquei ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho dos céus e com os animais comerá a grama da terra. A semente humana lhe será tirada como um animal, até que se passem os 7 tempos. Na decisão anunciada por sentinelas, anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e que dá àquele que quer e põe no poder o mais simples homem. Esse é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado desse sonho, pois nenhum dos sábios do reino soube interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito Santo de Deus está em você. Aí ele diz no verso 19, então Daniel, chamado de Beltesazar, ficou, um tanto estarrecido por conta daquilo que estava acontecendo. Dele seus pensamentos deixaram aterrorizados, quando ele disse então a bem, Beltesazar, não deixe que o sonho da interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, sobre quem era de fato que eu... Sobe, meu senhor, quem dera, de fato, o sonho só se aplicar aos teus inimigos e ao significado somente aos teus adversários. A árvore que viste que cresceu ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível a toda a terra, com belas folhas e belos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo, morada para as aves do céu. Essa árvore é o Senhor, ó rei. Tu tornaste grande e poderoso, pois tua grandeza cresceu a alcançar o céu, e o teu domínio agora se estende e se vai. És tu, ó rei, que viste bem minha sentinela. O anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore, destruam, mas deixem o tronco e suas raízes, preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem todos os tempos. Essa é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Senhor, o Altíssimo, emitiu como rei, meu senhor. Tu
Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho da sua mão. Né? Passarão os 7 tempos de que até que Deus admita o Altíssimo e domine sobre todos os reinos que o homem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com raiz significa que o teu reino será devolvido, quando reconheceres que o Senhor domina os céus. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia o teu pecado, a tua mocidade, a prática da justiça, tem compaixão dos necessitados e faça o bem. E aí diz assim, verso 28, tudo isso aconteceu com o rei do Nabucodonosor. 12 meses depois, o rei estava já andando no terraço do palácio real da Babilônia. E ele disse, acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma grande voz, e ele disse, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá no meio dos animais selvagens e comerá capim como bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como boi. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu até que seus cabelos começaram a crescer como penas da águia, as suas unhas e como a garra das aves. Ao fim daquele período, Nabucodonosor se levantou, olhou ao céu, percebeu então o entendimento que tinha voltado. Então louvei ao Senhor, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada com seus exércitos, dos céus como habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe, o que você vai fazer? Naquele momento voltou-me então o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram então. Meu trono me foi restaurado, minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então a gente vê aí, mais uma vez, Deus se manifestando de forma fiel, cuidando do povo, né? Manifestando toda a promessa que um dia ele fez. Deus é assim, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Escreve aqui embaixo para mim, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se inscreve aqui, deixa seu like, eu espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.